Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Antes de iniciarmos a entrevista com o nosso convidado de hoje, nós gostaríamos de passar para os telespectadores imagens da Praça Getúlio Vargas, onde a nossa unidade didática de compostagem, que era utilizada para as crianças na Praça Getúlio Vargas, mostrando como se transforma a matéria orgânica, folhas, restos vegetais, em matéria orgânica que voltaria para os canteiros. A criminalidade de Joinville, a bandidagem de Joinville, os destruidores do patrimônio público meteram fogo nessa unidade didática e aqui acabamos não tendo mais essa possibilidade de mostrar como se faz a matéria orgânica. Então agora vamos retornar com o nosso convidado, vamos apresentá-lo para vocês. Altamiro Andrade, ele é um jornalista por profissão, ele é um ambientalista por vocação, ele é um ciclista por convicção, eleito pela ONU parceiro da paz e da sustentabilidade, neste ano de 2016. Ele é editor executivo de jornais na região de Joinville, norte de Santa Catarina, produtor cultural, professor, personal trainer de oratória. Então é um currículo invejável, e não é fácil chegar nisso aí, porque é muito trabalho, é muita luta, é muito sacrifício, é muita despesa para chegar a ter esse perfil de cidadão de Joinville. Joinville, então, tem a honra de sediar esse cidadão que tem prestado serviços interessantes para a comunidade. Então, Altamiro, você está apresentado, né? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço o convite. Então, nós gostaríamos de fazer um ping-pong contigo, principalmente sobre problemas ambientais. Uhum. Então, o que está assim, hoje mais evidente na sociedade que a gente poderia passar para os telespectadores nessa questão ambiental? Você teria assim, alguma coisa importante de momento para citar para a gente? Sim, Gert. A situação mais grave que vejo acontecendo hoje em Santa Catarina, nós denunciamos há poucos dias no Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, que é uma norma, um novo procedimento imposto pela Fátima, que é o órgão ambiental de fiscalização do Estado, que ele proíbe, ou seja, não recebe mais nas suas coordenadorias, nos seus escritórios, denúncias ambientais presenciais. Então, se você ver um crime ambiental sendo cometido no Estado e decidir ir até a Fátima para fazer a denúncia, você vai ser mandado embora com as fotografias, com as provas, e você tem que voltar para casa, abrir o computador, acessar a internet e fazer a denúncia pela internet. A Fátima só aceita a denúncia pela internet, o que é um absurdo. É um absurdo pelo seguinte, Gert Fischer. Santa Catarina tem em torno de 3% de analfabetos no estado de Santa Catarina. Analfabetos digitais, esse número é muito maior. E uma pesquisa agora divulgada na semana passada pelo IBGE confirma que um pouco menos de 50% dos domicílios catarinenses têm internet e computador e acesso à internet. Ou seja, se depender da Fátima de Santa Catarina hoje, mais da metade da população catarinense está impedida de denunciar crimes ambientais no estado de Santa Catarina. É uma coisa absurda, vai na contramão da história, o que permite e facilita o aumento cada vez maior de crimes ambientais. Eu considero esta uma das coisas mais graves que está acontecendo no Estado. A nossa denúncia já teve repercussão no Ministério Público Estadual, já soubemos de uma reunião convocada pelo Ministério Público em que a diretoria de Florianópolis aqui esteve, e o que esperamos é que isso seja revertido com urgência. Na verdade, ao invés de impedir que as denúncias presenciais sejam feitas, já que metade da população não tem acesso a computador e à internet, eles deveriam permitir que as denúncias pudessem ser feitas oralmente, inclusive, de viva voz. Claro, né? Porque tem 3%, um pouquinho mais, da população catarinense que é analfabeta, que não sabe ler e escrever. Exatamente. Então esses já estão... Pegar o depoimento oral. Exatamente. Então, fazer um BO. O Estado não pode ser
seletor, ele tem que permitir que 100% do seu cidadão possa ter o direito à cidadania. Exatamente. E o direito de denunciar é um dos direitos básicos do cidadão. Constituição. Básico. Eu considero este o momento mais grave da história ambiental catarinense, onde o órgão estadual impõe, né, um processo extremamente discriminatório. Mas, Andrade, a gente tem notado, e os telespectadores podem confirmar isso também, porque o atendimento da Fátima hoje é muito reduzido, muito simplificado. O Estado enxugou, desmantelou a Fátima. Demais. Desmantelou. Demais. Aquela elite de profissionais que fazia análise de projetos, que fazia fiscalização, eles debandaram, eles foram para a iniciativa privada. Os vencimentos também pagos são muito baixos. E o Estado, então, a pedido certamente do empresariado, que estava se sentindo muito constrangido com fiscalização, o Estado sempre atendeu, sempre cortou gasolina, sempre cortou diária, propositalmente dava o carro, mas não dava gasolina. Quer dizer, essa prática silenciosa, opaca, faz com que a cidadania seja muito prejudicada na questão ambiental. Verdade, Gert, verdade. Assim, eu como ambientalista, como jornalista, eu tenho relacionamentos com os diversos órgãos ambientais. E tenho que dizer aqui, dizer a ti publicamente, os funcionários da Fátima que me atendem são profissionais qualificados e solícitos. Claro. E eles fazem o que está à altura da capacidade deles de fazer, só que... Mas são muito constrangidos e assediados. E está limitado, está completamente defasado. A estrutura ambiental municipal, estadual e federal está defasada, com falta de equipamentos, com falta de viaturas, com falta de pessoal, para facilitar o crime ambiental. Esta é que é a grande verdade. Você veja, no governo anterior do Carlito, a prefeitura comprou um carro laboratório que custou uma fortuna para os contribuintes de Joinville. Eu perguntei para o Juarez Tirelli, onde é que está aquele carro laboratório novinho que, quando o Aldo Borges era presidente da Fundema, ele inaugurou esse carro, numa solicitação minha para fazer uma vistoria num grande derramamento de óleo que aconteceu numa empresa nos fundos da Arena. Então, esse carro se deslocou com a equipe, com profissionais, fizeram um levantamento, usaram os equipamentos desse carro, e esse carro agora está escondido em algum lugar, não se acha mais o carro, não se sabe onde é que está esse carro. Então, se vê o desleixo, essa programação de desmantelamento, de opacidade para que o cidadão tenha muita dificuldade em exercitar a cidadania, como você mesmo disse. Mas, Andrade, eu falando nessa postura da Fátima, desse desmantelamento, eu tive um desprazer muito grande essa semana. Eu fui como procurador da Prema, no balcão da Fundema, da SEMA, não é mais Fundema, da SEMA, não recebi a ficha de idoso. Fiquei esperando meia hora para ser atendido no guichê 11, que é o guichê de meio ambiente. E quando eu fui atendido pela funcionária e apresentei o ofício do departamento jurídico da Prema para acessar um processo de licenciamento ambiental duvidoso que está ocorrendo em Joinville, que está sendo implementado, inclusive instalado, e a funcionária disse, não, o senhor tem que fazer um requerimento, apunho aqui, eu trazer de casa, do seu escritório, e me deu um formulário, inclusive, para que eu preenchesse esse formulário para tirar cópias do processo. Eu disse para ela, não, eu não quero tirar cópia. Eu quero ter vistas ao processo. Sempre fui atendido aqui como representante da Prema, como procurador da Prema, como diretor da Prema. Sempre fui atendido tanto na Fátima como na Fundema de uma maneira muito elegante. E isso hoje, infelizmente, vocês acabaram quebrando. Essa elegância que o órgão ambiental tinha com o cidadão. Então, só corroborando com a tua informação sobre o comportamento da Fátima hoje, a Fundema, que não é mais Fundema, hoje é SEMA, ela também está dentro do mesmo esquema, no mesmo padrão de silêncio, de obstáculo, de obstacularizar a informação e o acesso à informação. Mas, Andrade, que bom que você está aqui, né? Mais algum problema?
Fala aí para nós. Na verdade, estamos vivendo um outro momento também muito grave na história ambiental e econômica catarinense e brasileira, né? Nós aqui da região, principalmente Araquari, comemoramos muito a conquista da vinda da primeira montadora de automóveis luxuosos alemã instalada aqui em Araquari, a BMW. Festa, né? Foi uma festa, né? E como jornalista ambiental, no jornal O Araquariense, venho tentando conseguir informações do município, através do prefeito, do Estado e da própria BMW, do governo federal, para abrir essa caixa preta de quais foram os incentivos. Qual é a instituição que você está representando nesse momento? Estou falando como Instituto Vivacidade, como jornalista e principalmente como defensor social, que sou procurador regional sul-brasileiro da Defensoria Social, né? Isso. Então falo mais especificamente como defensor social e como jornalista, né? E aí, Gert, o que a gente está vendo, e isso já está inclusive tornado público nos jornais, nas duas edições mais recentes, é que há um esquema de não se abrir a caixa preta para realmente tornar público o que foi que a BMW ganhou de incentivo, tá, de isenção para se instalar em Araquari, aqui em Santa Catarina, né? E, inclusive, podemos constatar, inclusive, na entrevista, nas informações que nos deu a BMW, com as informações do próprio governo do Estado, uma contradição muito grande, né? Então, esta é uma situação muito grave e que se agrava ainda mais agora pelo que aconteceu ontem, onde se revela que a BMW, o BMW X3, que já está sendo produzido aqui em Santa Catarina, em Araquari, tem o mesmo problema denunciado da Volkswagen agora essa semana. Nós temos que ir para os comerciais, mas essa novidade inédita da imprensa você vai passar no nosso segundo bloco. Aguarde aí que nós já retornamos com o Altamiro Andrade. Retornando nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, entrevistando Altamiro Andrade, que já foi apresentado no primeiro bloco, e que nós vimos falando sobre um tema novo, inédito, uma notícia de primeira mão, um furo de imprensa, que o Altamiro vai dar essa explicação para os telespectadores. E daí, continuando com a tua informação. Gert, esta semana o mundo foi surpreendido com a revelação de que a Volkswagen alemã vem enganando A Volkswagen vem enganando o mundo inteiro, os governos, né, a Europa inteira e o mundo todo, dizendo que os seus veículos atendem exatamente o que determina a legislação ambiental europeia. Das Auto. Isso. E o que se confirmou, tanto é que o diretor já foi demitido, virou um caos, né? O valor da Volkswagen na bolsa despencou. 11 milhões de veículos, né? Foram 11 milhões de veículos e os carros estão emitindo 22 vezes mais poluentes do que aquilo que a fábrica dizia que eles emitiam. Nos comerciais. 22 vezes mais, não só nos comerciais, no certificado. Eles burlavam o sistema de controle de fiscalização com um software implantado no próprio veículo. Então o veículo sai de fábrica com um softwarezinho de que quando vai se fazer a inspeção, a fiscalização, aí ele cria um mecanismo de redução de poluente para aquele momento do teste, mas depois que para de fazer o teste, vai para a rua, ele polui 22 vezes mais. É a coisa mais absurda do mundo. Sei. Pois muito bem, de ontem para hoje, o mesmo instituto de pesquisa norte-americano que denunciou a Volkswagen, denuncia também a BMW, e as ações da BMW despencaram na bolsa, inclusive, estão as mais baixas das últimas décadas, porque o BMW X3
que é o carro, inclusive, que está sendo produzido aqui em Araquari, também este instituto flagrou, confirmou que engana os governos, engana os padrões de normas europeias, e ele também polui mais de 20 vezes do que aquilo que está sendo dito, e aí esta denúncia está sendo feita por este mesmo instituto que denunciou a empresa alemã, né? Deixa eu só colocar a respectiva cronologia das datas. Hoje é quarta-feira, nós estamos gravando, hoje é quinta-feira, nós estamos gravando no dia 24 de setembro na TV Cidade, porque esse programa vai ao ar no sábado, no canal 20 da NET. Então, só para os telespectadores saberem que essa notícia ela foi gerada na quinta-feira, dia 24. Exatamente. Então, continuando, André. E aí isso é muito grave, né? Porque o histórico da BMW, tão comemorado em todos os sentidos, a vinda para cá, não é bem assim, né? Não é bem assim. E na eleição passada, tá, a BMW foi denunciada em que a Angela Merkel, às vésperas da reeleição, recebeu quase 1 milhão de euros do dono da BMW para ela facilitar lá a lei ambiental europeia de poluição ambiental. Flexibilizar. Para que a BMW pudesse continuar produzindo seus veículos e não se enquadrar para flexibilizar aquela lei ambiental. Então foi 1 milhão de reais, de euros, né? Praticamente doado ao governo de Angela Merkel para facilitar, o que acabou acontecendo, né? E aí, para piorar ainda, agora se descobre que os carros poluem 20, 25 vezes mais do que aquilo que negociaram para flexibilizar. E nós estamos hoje com um programa de mudanças climáticas sendo discutido nos Estados Unidos com o Papa e com o Barack Obama, e a indústria alemã, que era sempre assim um milagre, era um respeito muito grande, começa a aplicar assim essas desconformidades socioambientais, não é isso? E aí é isso que vem a reflexão, né? Se o padrão alemão de qualidade, honestidade, respeito, né, descobre-se agora é uma farsa, imagina o padrão norte-americano, que escancarado os caras fazem qualquer coisa pelo lucro e dane-se o meio ambiente. Os norte-americanos sozinhos são responsáveis por mais da metade da poluição ambiental do planeta. Então imagina as outras indústrias automobilísticas, principalmente as norte-americanas, o que não fazem no terceiro mundo. No terceiro mundo, principalmente. Na Índia, né? Na África, no Brasil, na América Latina, né? Mas se isso, no México. Mas se isso está acontecendo na Europa, né? Isso é muito grave. Imagina, é gravíssimo. E aí, Gert Fischer, dá para entender por que é que a gente vê o clima tão alterado. Por que é que nós tivemos um inverno com 4 dias de frio só? Por que é que a gente tem um verão praticamente constante, com as temperaturas aumentando cada vez mais e as catástrofes climáticas? Porque os automóveis estão poluindo 20 vezes mais do que aquilo que dizem que é. É um absurdo. Exatamente. Não, e outra coisa também é que a matriz energética brasileira mudou muito nos últimos anos, né? Nós tínhamos uma matriz energética limpa através das hidrelétricas, né? As mudanças do clima secaram as represas e vão continuar secas. E aí o que aconteceu? Nós transformamos a energia limpa numa energia suja através das termoelétricas, que gastam muito óleo diesel, né? Então isso é também um problema muito sério, provocado pelas mudanças do clima, né? E Gert, o pior é o seguinte, é que pessoas como você, como eu, né, somos marginalizadas. Porque a gente denuncia, a gente diz o que está acontecendo e diz o que vai acontecer no futuro. Eu lembro, Gert, quando no Clube de Oratória, mais de 25 anos atrás, nós convidamos o Gert Fischer para fazer uma palestra, porque o Gert Fischer, 25 anos atrás, dizia que Santa Catarina teria tornado por conta das questões ambientais que estavam acontecendo. É isso mesmo. E todo mundo te chamava de louco.
E está aí, hoje os tornados estão cada vez mais frequentes, destruindo, o Catarina fez uma destruição que você previu que aquilo iria acontecer. As enchentes. As pessoas precisam acreditar mais naqueles que têm conhecimento, que se dedicam às questões ambientais e menos nos governos e nos políticos e nos empresários que têm interesse apenas econômico, né, e que manipulam a massa, porque no fim todos seremos prejudicados, seremos Agora, vítimas. O Andrade, o que a imprensa, a grande imprensa não publica é a quantidade de flagelados ambientais que nós temos em Santa Catarina. Exatamente. Quantos flagelados o governo do estado está tentando colocar o telhado nas casas, os granizos de tamanho gigantesco que estão destruindo automóveis, igrejas, supermercados, shoppings, tudo sendo destruído. Então essa grande imprensa ela não dá esse enfoque voltado para a mudança do clima e também não está apresentando soluções de alternativas, como a população pode se defender disso aí. Então no programa aqui eu já diversas vezes levantei a questão de uma engenharia das mudanças climáticas. Como construir um telhado que esteja ancorado para enfrentar ventos de 100, 150 km/h. E a engenharia não está atualizando os currículos das faculdades. Então, nós estamos formando o mesmo engenheiro de 50 anos atrás, com o mesmo currículo, e não levando em consideração as mudanças Casas climáticas. de papelão, né? Casas de papelão, quer dizer, porque Casas considera que aqui não vai ter temporais, não vai ter tornados, não vai ter fracões, Exatamente. só que eles já estão aí. Está né? acontecendo. E a engenharia nega isso, mas Exatamente. já está acontecendo. Então nós vamos ter um evento importante no final do ano, em dezembro, sobre mudanças climáticas novamente, né? E eu acho que isso não passa de uma mera perfumaria do que os governos estão discutindo. Eles não estão tomando providências sérias. Então é muito triste. A humanidade, principalmente os pobres, vão se acabar antes dos ricos. E a gente acaba sendo vítima de um estado criminoso, né? É. A denúncia que há anos estamos fazendo, que me Exatamente. rendeu a premiação, denunciando Isso. aqui um dos maiores crimes ambientais do Hemisfério Sul, que é o depósito irregular, criminoso de milhares de toneladas de fundição de areia cancerígena, fenólica, Isso. em Joinville, Agrotóxicos. na Bahia, Babitonga. O governo do estado de Santa Catarina, e nós estamos com uma ação tentando impedir isso, criou uma lei totalmente inconstitucional que permite agora que as areias da fundição tupi ou de qualquer fundição, fenólicas, cancerígenas, possam ser usadas para produzir artefatos, como pavers que estão ao redor do 62BI, calçadas para escolas públicas e por aí afora. E pior, eles têm inclusive um projeto, e eu assisti isso lá na ACIG, onde eles estão tentando convencer de que aquela areia, inclusive, é excelente para usar na agricultura, para plantar alface. Quer dizer, você vai colher cenoura que nasceu no meio de areia de fundição com fenóis e vai comer fenol. É uma coisa absurda o que está acontecendo. E o governo do estado criou uma lei estadual menos restritiva que a federal para permitir que isto aconteça. E está aí a Costa do Encanto, aquelas obras que estão sendo feitas com recurso federal e estadual, lá de Balneário Barra do Sul, Araquari até a BR-101, a Tupi está se livrando do passivo ambiental e entupindo lá, fazendo uma cama de areia de fundição, né, de um absurdo desse. Então, é um estado criminoso. Mas justamente confirmando esse tema dos passivos ambientais, o meu artigo dessa semana no Jornal da Cidade, ele trata de como tapar com concreto passivos ambientais perigosos de fundições. E nós temos um grande shopping em Joinville, que foi construído em cima do maior passivo que Joinville tinha e continua tendo. Da Tupi. Exatamente. Isso, E mais que é o Miller. outro passivo que foi agora licenciado, foi ignorado a periculosidade dos resíduos de fundição, também fenólicos, na região sul, que é o Condor. Isso. Foi licenciado, não se sabe como. Isso. Vão enclausurar, né? Vão fazer Vão uma cama fechar, de concreto é uma e vai maneira ficar de lá. você nunca mais isentar aquele proprietário dele fazer a limpeza do terreno, porque é um Exatamente. investimento grande. Exatamente. São 2, 3, 4 milhões, por exemplo, só no caso do Condor, né, que é um custo elevado. E para não gastar esse dinheiro,
uma empresa de Curitiba vem em Joinville e implanta um concretão aí. E aí, essa é a pergunta que eu ia fazer na Fátima, aliás, na Nascema. Eu ia fazer a vistoria do processo de licenciamento ambiental para ver da conformidade ou não desse licenciamento ter sido liberado, né? Também fui lá como cidadão, como representante de uma entidade ecológica. Então, Altamira, a gente vê que o movimento ecológico, ele enfraqueceu muito, ele foi muito massacrado, foi muito perseguido, e a comunidade realmente tem que olhar para os seus cidadãos que lutam pela qualidade de vida de uma maneira mais inteligente, de maior compromisso, para que a gente tenha uma qualidade de vida boa para os nossos descendentes. Nós não estamos lutando pela nossa particular qualidade de vida, nós estamos lutando pela qualidade de vida de uma população de 600 mil habitantes. Esse é o nosso papel inglório, infelizmente, que não tem reconhecimento. Mas nós também não queremos reconhecimento. Nós temos reconhecimento internacional, como você teve, e eu também tive, pela ONU, do Global 500, que eu recebi o mesmo prêmio que o Chico Mendes recebeu em 88 no Japão. Eu lembro disso. Mas o programa está encerrando, agradecendo aí a presença do Andrade. Eu acho que foi bastante proveitoso, foi muito educativo esse programa de hoje. Até o próximo programa Ecologia em Ação.